Essa pandemia, que não acabou ainda, né? Já são mais de 30 semanas que estamos seguindo aí com essa situação, ela provocou de imediato uma reação muito difícil de ser prevista. Demorou um pouco para chegar. Então passamos por uma fase de adaptação no hospital. Aquela expectativa de quando fosse chegar e como chegaria, ela demorou um pouco. Então uma situação inicialmente de expectativa, de mudança radical do ponto de vista de gestão do hospital. Buscamos apoio da Secretaria de Saúde, buscamos apoio da DRS, que também veio em situação moderada, porque também não sabia direito o que ia acontecer. Acho que essa foi a maior dificuldade, mudar uma situação sem saber o que nos esperava. Quando os pacientes chegaram, a gente imaginava uma certa gravidade e foi muito pior. Quer dizer, aqui, por ser um hospital de referência, aqui atendemos mais de 2 milhões de pessoas numa região grande, região centro-oeste. Nós vivemos um hospital de referência dos pacientes Covid positivos, porém sem deixar de atender pacientes com outras doenças também importantes. Politraumas, AVCs, infarto do miocárdio, quer dizer, o hospital continua de modo normal, quase normal, né? Com um fluxo grande de pacientes novos, com uma doença que a gente não sabia como tratar direito. Então, a gente teve que aprender a tratar uma doença sem ter ainda uma base científica adequada. Então, a gente teve que contar com a experiência do corpo clínico, a dedicação de todos e prever os gastos disso. Tá? Aí entrou a parte do apoio à assistência, né? da parte de gestão administrativa, a população que nos apoiou muito, tá? E principalmente essa mudança de compras, mudança de rumo em relação ao hospital. A gente mudou o hospital sem fechar. Não foi assim, tem uma empresa que ela fecha e muda de ramo. Nós mudamos o ramo do hospital, né? Sem mudar, sem pará-lo, sem interromper a assistência, o que é muito difícil de acontecer. Acho que o ponto mais crítico, assim, no que diz respeito lá no início da pandemia, foi realmente a conscientização, o treinamento e o preparo das equipes, né? E quando eu digo preparo, desde a condição técnica relacionada ao atendimento do paciente até as virtudes, as faculdades, a condição psicológica das equipes, né? Outro grande desafio foi a reestruturação física da unidade hospitalar, da unidade de emergência. E tivemos que fazer isso, né? Já havia em processo, a gente já estava num processo franco de reorganização, mas tivemos que acelerar. Atenção, grupo de risco, permaneça em casa. Jovens, zelem pelos nossos idosos. Pedimos a você, acima de 60 anos, proteja-se, não saia das suas casas. Lavem as mãos diariamente. Acalme o seu coração, pois a tempestade vai passar. Toma cuidado, mamãe. Eu amo você. Com relação à assistência, nós dividimos o hospital, né, literalmente, geograficamente, em 2 metades. Uma metade ficou para somente pacientes suspeitos ou confirmados Covid. O PS, que é a porta de entrada, foi totalmente redesenhado e readaptado, com uma entrada já muito mais rápida para os pacientes com sintomas gripais de Covid, para que a gente evitasse o encontro de pacientes não Covid com os pacientes possíveis ou confirmados de Covid. Muito importante foram a abertura do total de leitos do hospital estadual, que tem sido uma retaguarda essencial para onde a gente envia os nossos pacientes de menor complexidade que não tem relação com o Covid. Aí você pega o celular, o cartão, o celular com a carteira dele, tem cartão, tem uma quantia de dinheiro e eu vou levar para a esposa dele. Beleza? Num primeiro momento, para o hospital estadual, que é um hospital que visa primordialmente um atendimento de complexidade média para os pacientes da região, num primeiro momento, nós suspendemos todos esses atendimentos, visando que talvez precisaríamos de todos os leitos e todo o espaço físico de retaguarda para o HC, para o complexo HC e de todos os recursos humanos. Ao decorrer da evolução da pandemia, o grupo, de crise aqui, composto pelos diretores, pelo grupo da gestão aqui, sentimos que haveria necessidade de retomar alguns procedimentos no hospital estadual, reabri-lo, adequá-lo para se ajustar para ser retaguarda para pacientes primordialmente não Covid dentro do fluxo do HC. Então, foi reaberto o centro cirúrgico que em março foi fechado,
foi reaberto a partir de maio, com procedimentos vindo do HC de média complexidade, atendendo tanto pacientes de urgências relativas, né, traumas, fraturas, apendicites, como algumas rotinas que nós identificamos como rotinas que não poderiam esperar por prejudicar o paciente em qualidade de vida, expô-lo a complicações em médio e longo prazo, ou então expor o paciente a outras complicações, infecções, etc. No começo, nós tínhamos uma grande dificuldade que os exames de PCR, eles não eram feitos aqui no HC. Então, e isso foi uma logística muito complexa, em que eu acho que todo o Brasil sofreu. Mas graças a todo o apoio da Faculdade de Medicina, que acho que é muito importante citar a professora Rejane, isso deu um grande salto no atendimento no HC. O atendimento realmente, se antes a gente esperava um mês, alguns testes, e o paciente ficava em isolamento, passou-se a uma semana, 3 dias, chegando a números fantásticos de paciente ficar em isolamento e você resolver o problema em 24 horas. E isso facilitou muito toda a administração do hospital frente aos casos suspeitos, porque na fase inicial, provavelmente de cada 10 suspeitos, 2 ou 3 vinham a se confirmar. Então você imagina manter 10 pacientes em isolamento, um hospital que teoricamente nós temos 500 leitos, mas esse número, ele, quando você cria o isolamento, ele se reduz para menos de 200 leitos. E também houve toda uma reengenharia para criar leitos de UTI. Sem dúvida nenhuma, uma reengenharia que contou com o apoio do governo federal, o apoio do governo estadual e o apoio da prefeitura. Acho que o papel do prefeito Pardini foi também fundamental. Foram montadas de uma forma muito rápida. Nós começamos com 16 leitos e a seguir, um mês e pouco depois, a gente já tinha os 30 leitos montados, o que exige uma quantidade de recursos humanos. Em termos de complexidade de um hospital, é o que exige maior número de recursos humanos por paciente. Existiu aí uma colaboração mútua que a gente acabou divulgando e chamando as pessoas, os diretores, de modo a você fazer uma ação sinérgica em prol do paciente Covid positivo, sem esquecer do paciente Covid negativo, explicando também à sociedade o que está acontecendo. Isso se faz com muita conversa, com muito pacto, com muita participação de todos, senão isso não seria possível. A gestão sozinha, do ponto de vista de conduta, não seria capaz de tomar uma medida tão radical de mudança sem apoio de todos. Isso foi um fato considerável. Nós tínhamos na literatura médica publicado muitos casos de surtos, de epidemias, na verdade, que surgiram principalmente em ambientes hospitalares. Então, a epidemia começou na China e também repercutiu muito fortemente na Itália, e lá haviam grandes surtos, um grande número de casos novos no ambiente intra-hospitalar. E desde o começo, desde março, tanto a infectologia quanto a superintendência do Hospital das Clínicas, quanto a comissão de infecção relacionada à saúde, se preparou de forma exemplar, de forma que nós tivemos pouquíssimos casos de Covid em profissionais de saúde, quando comparado com outras experiências internacionais e mesmo quando comparado ao que nós vimos em outros hospitais, em outros serviços aqui no Brasil. E nós aumentamos ainda mais essa segurança com um projeto pioneiro chamado Rastreio de Covid-19 em Profissionais de Saúde, que inclusive ganhou um certificado de inovação social, como se fosse uma patente, que é baseado em 2 grandes pilares. O primeiro deles é um questionário, um formulário que todo profissional de saúde tem que preencher diariamente, dizendo se tem algum sintoma compatível com Covid. Ele preenche isso ou num aplicativo no próprio celular ou no computador que ele tem que ter acesso para deixar as anotações do paciente. Então isso já é uma primeira triagem de pacientes sintomáticos para que profissionais de saúde não entrem no ambiente hospitalar com infecção pela Covid.
Isso parece uma coisa assim, estranha você falar, nossa, mas a pessoa saiu de casa e ela não percebeu que ela tinha o sintoma, mas todos os dias a gente tem pelo menos 8 a 10 pessoas que se declararam com sintomas já aqui dentro do local de trabalho e deixaram de ir para o seu local de trabalho. Então, com isso, o SESMIT ele fez um levantamento muito interessante que mostra que a gente não está tendo mais positivos trabalhando. Porque eles declaram sintoma, a gente afasta e pesquisa. O pool de saliva é uma opção, não é obrigatório. A pessoa procura um dos 5 postos de coleta que ela está determinada e ela faz a coleta de saliva. E no mesmo momento nós começamos a fazer esse rastreamento em massa dos nossos pacientes. Então hoje todos os pacientes que são internados, eles são rastreados. Outra peça, né, extremamente importante em todo esse processo, que foi o núcleo interno de regulação, o que o núcleo interno de regulação executou junto com o time, junto com o PSR, junto com as enfermarias, com a terapia intensiva, essa capacidade de comunicação com todos os enfermeiros e os profissionais. Ligando para te comunicar uma vinda imediata aqui do Paulo Cuesta mesmo, paciente masculino de 26 anos, sem nenhuma comorbidade, teve o teste positivo para Covid. Ele infelizmente evoluiu com insuficiência respiratória, está entubado, está muito mal, a equipe de lá está desesperada pedindo nosso auxílio. Eu sei que nós estamos sem leito de sala de emergência, de UTI, mas a gente precisa puxar esse paciente para tentar salvar a vida dele. O serviço, né, a unidade de emergência, ela também passa a ser ocupada por um grande volume de pacientes, né, que estão vindo, né, com índice de gravidade bastante elevado e que torna ainda mais assim, desafiador o processo de atendimento tanto do paciente contaminado, ou paciente com suspeição ou confirmado com o vírus, né, com a Covid-19, e também aquele que ficou em casa e que agora volta com complicação e que precisa da continuidade da sua doença de base, né. Aí veio o primeiro, que eu já não me lembro bem assim, se foi março, comecinho de abril, acho que foi março, e que veio já positivo mesmo. Aí esse foi aquele assim, nossa, esse é positivo. E a intubação inclusive foi na UTI, não fui eu que intubei, mas eu estava presente, né, na intubação. Então assim, foi um período bem ansiogênico, né, eu diria bem ansiogênico, de bastante insegurança. Mas essa primeira paciente recebeu alta, né, foi a primeira paciente que recebeu alta, nossa, ela foi a primeira internada e a primeira a receber alta. Aí ele foi lá e falou, Dona Maria, tem uma notícia ótima para a senhora. Eu falei, o que é, doutor? Ele falou, a senhora está de alta. Aquela turma, aquele corredor, tudo batendo palma, tudo, uns emocionados, outros dando risada. Eu falei, ai, gente do céu, é uma emoção que eu não sei, assim, muito grande. Só de você estar viva. Maria, você é uma guerreira, você é uma vencedora. Eu me envolvi com Covid desde os primeiros momentos em que as notícias da pandemia chegaram aqui. Eu fui convidado a participar do Comitê Estadual de Contingência contra a Covid, do qual ainda sou membro ativo, e nós já preparamos ali como seria, né, a chegada da doença, como nós prepararíamos os hospitais, as UTIs, e nos antecipando à doença. A Covid chegou, infelizmente, com muita força, causou centenas de milhares de casos no estado de São Paulo, dezenas de milhares de mortes, e nós observamos isso de todos os lados. Eu estive na linha de frente, atendendo casos de Covid em ambulatório, pronto-socorro e enfermaria, estive na área de saúde pública, estudando como era a transmissão, de que modo o Covid estava se disseminando no interior do estado de São Paulo. Além disso, como professor aqui da Faculdade de Medicina, eu fiz algumas pesquisas sobre Covid, principalmente epidemiológicas, e algumas pesquisas com biologia molecular, junto com a professora Rejane Grotto, e nós instituímos uma linha de pesquisa voltada à pandemia, e ela tem sido uma linha de pesquisa produtiva e que tem o objetivo não só de que a gente tenha artigos publicados, mas principalmente de que a gente consiga, através da ciência, intervir sobre políticas públicas
nessa pandemia e em futuras pandemias por outros vírus que fatalmente acontecerão porque fazem parte da história humana. Nós sempre tivemos pandemias repetidas e teremos pandemias no futuro, só que cada vez estaremos mais preparados para lidar com elas. A infectologia e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, desde o começo da pandemia, tem tomado um posicionamento bastante científico em relação ao tratamento da Covid-19, tendo formado um comitê consultor, composto por membros da infectologia, da clínica médica, da pneumologia, e nós temos revisado toda a ciência relacionada à Covid-19, seguindo as sociedades científicas sobre o tema. Portanto, desde o começo da pandemia, desde março, nós temos um protocolo de ação, um protocolo de condutas em relação à Covid-19 que não contempla tratamentos que não tenham comprovação científica. Então, hoje em dia, a gente sabe que não existe tratamento milagroso para a Covid-19. Foi um pouco difícil, até porque a minha família achava que eu estava exagerando um pouco. Então, no começo eu falei, olha, eu vou trabalhar na UTI Covid e a gente vai ficar um tempo sem se ver. Mas acho que nem a gente imaginava quanto tempo isso seria. No começo, assim, tudo bem, né, é necessário, mas conforme foi se prolongando, né, esse período, a saudade foi apertando, assim, ao ponto de algumas vezes minha família falar, não, a gente vai aí te ver. Eu assim, não, vocês vão estar no meu ambiente, né? Não é seguro ainda. Foi difícil, né? A parte da minha família pegou Covid na minha cidade, meu avô faleceu por Covid e eu também não pude visitar, mesmo trabalhando, né, na UTI, sabendo como utilizar a EPI e tal, eu não pude visitá-lo também. Então, assim, ficar longe também nesse período, né, de adoecimento do meu avô, adoecimento da minha tia também, ela também foi parar na UTI, mas ficou bem. E ter que estar à distância e não poder me despedir do meu avô, saber que ele estava lá sozinho, não poder dar um suporte, né, pro meu pai que estava sofrendo. A impressão que eu tenho é que assim, o começo foi muito sofrido. Infelizmente, pode ser que a gente venha a te ligar caso a coisa piore demais. Peço que Deus abençoe vocês. Eu confio em vocês e cuidem dela para mim o máximo que vocês puderem, por favor. Nós estamos cuidando. Infelizmente, essa doença é muito difícil, né? E a gente sabe que a distância, né? Vocês não podem nem estar perto dela, a gente sabe que isso é bem difícil também. Mas é uma equipe bem grande para tentar fazer o melhor para ela. O Hospital das Clínicas ele é um grande hospital composto por várias cabeças, por várias disciplinas, por vários médicos. E acho que eu vejo como um saldo positivo mesmo essa situação da gente ter se aproximado com outras equipes que não era do nosso dia a dia no que diz respeito ao complexo da emergência, no que diz respeito ao do time de resposta rápida, e que prontamente nos ajudaram, nos atenderam e aumentamos ainda mais a nossa proximidade com alguns outros setores, né? Foi um momento realmente de muita aproximação. E digo isso pelas equipes médicas, né? Que não pode nunca deixar de mencionar o setor de imagem, a equipe de segurança, imprensa, comunicação do HC, no que diz respeito a tudo aquilo que nos foi colocado, que nos foi ajudado a própria sociedade, de levar informação, a administração do hospital. Então acho que houve realmente uma aproximação muito grande. Hoje eu vejo um hospital que ele é muito mais, vamos dizer, muito mais forte, né, no que diz respeito à identificação dessas lideranças e desses grupos que hoje se reconhecem com mais facilidade. Os nossos aventais, eles inicialmente, de uma forma muito ágil, eles foram confeccionados pelas costureiras voluntárias da nossa cidade e da nossa região. Isso nos ajudou demais a gente começar essa necessidade dos aventais era enorme, né? A gente
Em uma semana a gente estava consumindo o número de EPIs de um mês, isso se mantém. E ainda, em paralelo a isso, os valores, né, desse material subiram demais no mercado e eles, principalmente no começo, desapareceram do mercado. Então essa solução imediata que nós conseguimos graças ao voluntariado, né, dessas pessoas que doaram o seu tempo e nos abasteceram nesse início, até que a gente conseguisse montar uma estrutura de contratação das confecções locais, também ajudando a nossa cidade com a geração de empregos numa época que estava bastante difícil para todos os comerciantes da cidade. As doações, elas foram essenciais, porque todos se mobilizaram, né, desde as outras cursos aqui da universidade, nos seus laboratórios de pesquisa, todo mundo resolveu doar o material que tinha para que a gente não parasse nossa assistência. Então nós recebemos desde EPIs das escolas técnicas, dos laboratórios de pesquisa, do Instituto de Biociências, da Medicina, de todos os locais e também as doações em dinheiro. Nós fizemos uma campanha, né, do Sem Luta Não Há Vitória, que eu acho que, além do valor, ela foi essencial para unir a nossa população em torno de uma causa e mostrar como assim, o HC precisava ser abraçado, como os nossos funcionários precisavam de carinho. Então o carinho veio pelas doações em dinheiro, o carinho veio pelas doações em chocolates que nós recebemos, que foi uma coisa assim, é um gesto muito importante, parece que não, que é uma coisa simples, mas para quem está no dia a dia é o carinho no momento que abraços não são mais permitidos. Que assim, todo trabalho difícil, como foi essa pandemia, ele exige que a gente tenha parceiros, né? De modo algum a gente vai achar que sozinho, o HC inteiro sozinho, daria conta dessa dificuldade enorme que teve de atendimento dos pacientes, a parte financeira, a parte de apoio, né? E assim, é interessante como a sociedade de Botucatu e região se uniu para nos ajudar, não só com doações, mas também com apoio, né? Então as doações, a parceria do HC com a sociedade civil de Botucatu e região, com o Estado de São Paulo, tá, e com o Ministério da Saúde, foi muito importante para a gente poder ter condições de avançar e vencer as dificuldades. E a preocupação nossa atualmente é que assim, a pandemia está existente ainda e as pessoas estão achando que já acabou. Então isso é importante de citar. A fase agora é a fase de reafirmação do que aconteceu e não esquecimento do que nós passamos, né? Então uma fase inicial de surpresa, uma fase final de reconhecimento, é um amadurecimento da equipe como um todo, né? Da gestão como um todo, e a gente tem que tirar disso uma sabedoria posterior, quer dizer, isso tem que ficar marcado, tem que ficar notificado, tem que ficar documentado, porque assim, essa pandemia nos trouxe o saber da gestão, o compreender as pessoas, a paciência, tá certo? E nunca desistir. Então cabe a nós aqui, diretores, mantermos a tranquilidade, a calma, a paciência e a sabedoria que isso tudo vai passar.